वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
प्रभु की जय सजनन गौर हरि की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। Oh, who is the translator? Huh? Oh, Sita. You know, one time coming. You translate. Tell. Gurave Gaurachandraya Radhikavai Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namaha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Naratpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vanusute Devi Pranamami Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first of all, offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padmo, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satimad Bhakti Vedanta, Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satimad Bhakti Vedanta, Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and pageanted, all of my respectful guests. Então, primeiramente, Bhagavan Maharaj oferece as suas mais humildes reverências aos seus mestres espirituais, Guru Padma Maharaj, chamado Bhaktivedanta, Bhaktivedanta, Narayana Swami Maharaj. Simultaneamente, ele oferece as suas reverências a Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, a todos os devotos, Vaishnavas e Vaishnavis aqui presentes e convidados. So, you heard the glories of Nityananda Tattva Mahima from the mouth of different Vaishnavas. Então, vocês ouviram sobre as glórias, né, de Nityananda Prabhu da boca de diferentes Vaishnavas? So many pastimes of Nityananda. Então, existem tantos passatempos de Nityananda Prabhu. Gaura Vyasa Avatar, yeah? Vrindavan Das Thakur. Vrindavan Das Thakur, he is called the Vyasa Avatar of and Chaitanya. Yeah? Gaura. Então, Shri Vrindavan Das Thakur, ele é conhecido como o Vyasa Avatar de Gaura Lila. Vyasa means Vyasa Vistararthiti Vyasa. That means one who spread the Krishna Katha, Hari Katha. Actually, he is called Vyasa.
Então, Vyasa significa o quê? É aquele que distribui Krishna Katha. Por todos os lugares, ele é Vyasa. Srimad Bhagavatam, Vyasadeva Goswami का व्यास है, व्यास अवतार. Então, no Srimad Bhagavatam, né, nós temos Vyasadeva, ele é o Vyasa, ele distribui Srimad Bhagavatam. In the same way, Chaitanya Mahaprabhu Lila Vyasa Avatar, that is Vrindavan Das Thakur. Então, da mesma forma, nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, Vrindavan Das Thakur, ele é o Vyasa daqueles passatempos. So Vrindavan Das Thakur, first he was thinking, yeah, I will write about Chaitanya Mahaprabhu Lila Katha. Então, Vrindavan Das Thakur, quando ele começou a escrever, ele primeiramente pensou, eu irei escrever primeiramente sobre as glórias de Chaitanya Mahaprabhu. But if you write anything, first you glorify about Guru Tattva. Mas antes que uma pessoa escreva qualquer coisa, primeiramente ela deve escrever ou glorificar Guru Tattva, Guru. Your tongue will be purified when you are taking the name of your Guru. Então, quando uma pessoa, ela disser, ela meditar no nome de Guru, a língua dela estará purificada. So for this regard, every day, first we give joy to whom? Gurudev. Então, por isso que diariamente, todos os dias, a primeira pessoa que a gente glorifica, que a gente dá jai, é Shri Gurudev. So in the same way, Vrindavan Das Thakur is thinking Krishna, that means Chaitanya Mahaprabhu is Bhagavan. Então, da mesma forma, Vrindavan Das Thakur, ele pensa que Chaitanya Mahaprabhu, ele é Bhagavan, ele é o Senhor Supremo. He is Krishna, he is the Supreme Personality of God, he is Bhagavan. Ele é Krishna, ele é a Suprema Personalidade de Deus. But before write to Chaitanya Mahaprabhu Lila Katha, I have to write something about Nityananda Prabhu. Mas ele pensou, antes de eu escrever alguma coisa sobre os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, eu devo escrever sobre Nityananda Prabhu. Without glorification of Nityananda Katha, you cannot realize anything. Então, sem primeiramente glorificar o Katha de Nityananda Prabhu, nada poderá ser realizado. So Vrindavan Das Thakur, he in Chaitanya Bhagavat first he glorified about Nityananda. Então, por isso, Vrindavan Das Thakur, primeiramente, no seu Chaitanya Bhagavat, ele glorifica Shri Nityananda Prabhu. But he is completely absorbed in Nityananda, then the whole Grantha, Chaitanya Bhagavat, he wrote about Nityananda Mahima, glory of Nityananda. Mas, quando ele começou a escrever sobre as glórias de Nityananda Prabhu, ele ficou tão absorto que ele praticamente escreveu o livro todo somente com as glórias de Nityananda Prabhu. He was so much absorbed about Nityananda Katha. Ele ficou tão absorto com as glórias de Nityananda Katha. Because Nityananda Tattva you heard, that is called Akhanda Guru Tattva, undivided Guru Tattva. Porque vocês ouviram como, né, o Katha de Nityananda é a Akhanda Guru Tattva. Chaitanya Mahaprabhu himself, so many glorification about Nityananda. Então, o próprio Chaitanya Mahaprabhu, ele glorifica Nityananda de diferentes formas. And Nityananda, he glorified about Gaurasundara. E Nityananda, ele glorifica Gaurasundara. Krishna Bande Jagat Guru. And Krishna, he is called Jagat Guru. I pay my obeisances. Lotus of Krishna, who is called Universal Guru. Então, Krishna, ele é Jagat Guru, ele é o Guru de todo o universo. Então, por isso, eu ofereço as minhas reverências a ele. So Nityananda Prabhu, he proved who is original Guru. Então, Nityananda Prabhu, ele prova, ele dá evidência de quem é o Guru original. Krishna Bande, Krishna. Então, ele diz, Krishna Bande Jagat Guru. Krishna é o Guru do universo, do universal. Nityananda, he proved. Who is Jagat Guru? Krishna. Então, Nityananda Prabhu, ele dá prova disso, né, que o Guru universal é Shri Krishna. That thing also Vrindavan Das Thakur explained in Chaitanya Bhagavat. E Vrindavan Das Thakur também explica no seu Chaitanya Bhagavat. Very nice, beautiful pastimes. Passatempos muito belos. Chaitanya Mahaprabhu, he performed Ram Sankirtan in the house of Srivas Thakur. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele executou Harinam Sankirtan, o cantar dos santos nomes, na casa de Srivas Thakur. But when the appearance day of Vyasadeva, who wrote Srimad Bhagavatam, mas um dia chegou o dia do aparecimento de Vyasadeva, quem escreveu o Srimad Bhagavatam. That is called Ashadi Purnima, in the month of Ashad. That the Vyasadeva
Goswamis Abhibhavde थे. Então, o dia do aparecimento de Vyasadeva acontece no Asari Purnima, que é a lua cheia do mês de Asar. India, all over the India, everybody also worship Guru Purnima. Então, e por todos os lugares na Índia, todos ali eles adoram Guru. Understand? Guru Purnima coming in that time. And that is called appearance day of Vyasadeva, who wrote Srimad Bhagavatam. Então, o Guru Purnima acontece mais na metade do ano e ali se adora Shri Vyasadeva, o dia do aparecimento dele. All Sampradayas and even impartialists, Advaitavadi, they also worship Vyasadeva and Guru Purnima they observe. Então, todas as Sampradayas, até mesmo os impersonalistas, eles adoram Vyasadeva nesse dia de Guru Purnima. Yeah? Understand? But Advaitavadis worship Guru Puja, that is not perfect. Mas o Guru Puja, a adoração do Guru, executada pelos Advaitavadis, aqueles que são impersonalistas, não é uma adoração perfeita. Yeah? But why? Mas por quê? Why? Could you remember? What did he say? Huh? You forgot. Então, por quê? Alguém se lembra? Because they accept Guru to Vyasadeva, but they don't follow the instruction of Vyasadeva. Então, porque eles adoram Vyasadeva, né? Eles executam a adoração de Vyasadeva, mas eles não seguem as instruções de Vyasadeva. Do you understand? You accept the Guru, then you follow the instruction of Guru. Então, entendam, se uma pessoa aceita Guru, ela segue as instruções do Guru. Guru Agga Jhavicharanya. And you have to follow the instruction of Guru without any conception. Então, uma pessoa, se diz nos Vedas que uma pessoa deve seguir as instruções do Guru sem nenhuma reticência. Vyasadeva he wrote in Vedanta Darshan, that is called doctrine of transformation, Parinambad. Então, no Vedanta Shri Vyasadeva ele escreveu sobre a doutrina da transformação. But Shankar philosophers, they don't accept Vyasadeva Goswami's this doctrine, Siddhanta, the doctrine of transformation, Parinambad. Mas os impersonalistas, eles não aceitam essa doutrina da transformação, eles não aceitam isso. Understand? Vyas sutre koriyache Parinambad, Vyas bhranta boli uthailo vivad. Oh, Vyasadeva is mad. Então, na verdade, eles não é que eles não somente não aceitam, mas eles consideram que Vyasadeva escreveu aquilo num momento de loucura. That means if you criticize the Guru, then you offenders, aparadhi. Então, isso significa o quê? Que eles estão criticando o Guru e aquilo é uma ofensa. Guru aparadhi. Eles são Guru aparadhis. One who offenders, criticize Guru, this is offenders, aparadhi. Então, uma pessoa que critica Guru, ele é um aparado, ele é um ofensor. Guru Agga Jhavicharanya. You have to follow the instruction of Guru without your any arguments. What Gurudev is saying, you have to follow. Então, Guru Agya Chavicharani, uma pessoa deve seguir as instruções de Guru sem argumentar, de nenhuma forma. Do you understand? This is important. But Advaitavadi, they told, oh, Vyasadeva, brain thick, brain not good. Então, mas os impersonalistas, o que eles dizem, o cérebro de Vyasadeva não estava muito bem. So for this regard, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada in Chaitanya Bhagavat, in this subject, also Advaitavadi's Guru Puja is not perfect Guru Puja. That is called ludicrous. Então, por isso, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, no seu comentário nessa parte do Chaitanya Bhagavata, ele diz que a adoração o Guru Puja dos Mayavadas é simplesmente uma coisa assim, ridícula, uma coisa ridícula. Tadvidhi pranipad pariparseno sevaya upadikshante jnanina tattadarshana. You have to completely, absolutely surrender lotus feet of Guru.
Então uma pessoa deve se render completamente, de forma absoluta, aos pés de lótus de Shri Guru. What Gurudev is saying, you have to follow. O que Gurudev disser, aquilo deve ser seguido. Understand? Guru Tadviddhi Pranipat Pariprashna Sevaya. Guru Seva. Pranipat means you have to pay obeisances and lotus feet of Guru. Então aqui, Pranipat, seria a primeira ação de uma pessoa que se vai até Guru, se rende ao Guru, ele vai e oferece as suas reverências a Guru. Pariprashna, you asked any question to if you have any doubts. Então, depois de oferecer as reverências, o que ele faz? Ele faz pariprashna, ele faz perguntas sinceras ao Guru. And third, Seva, you serve to Gurudev. E terceiro, ele faz sevaya, ele serve Guru. Without Guru Seva, any method, you cannot attain your perfection goal. Então, sem servir o Shri Guru, Guru Seva, uma pessoa não consegue, não existe nenhum outro caminho para ele alcançar a perfeição. Understand? For this regard, Guru chhadi Govinda bhaje. Sei papi narake maje. And one who performs bhajan sadhana to Krishna, but and neglects Guru, that he is called Mahapapi, sinner, and go to the Narak. Então, aqui se diz que uma pessoa que adora Krishna, mas ele negligencia Guru, a adoração dele simplesmente vai levar, ele é uma pessoa extremamente pecaminosa e a adoração dele vai levar ele aos planetas infernais. So now coming in this way, Nityananda Prabhu, he proved Krishna Vande Jagat Guru. Então, Nityananda Prabhu, ele provou, Shri Krishna, ele é Jagat Guru, ele é o Guru de todo o universo, Guru de todos. Origin Guru Krishna. So in our Guru Parampara, who is coming? Krishna. Krishna hite Chaturmukh, Han Krishna Sevan Mukh, Brahma hite Narade Ramati, Narada hite Vyas, Magda Kainavadhan, Guru Parampara first, Krishna. Then, who? Brahmaji. Then, Narad. Then Vyas, in this Guru Parampara. Então aqui, nesse Guru Parampara, nessa linha, né, de Gurus, Guru original é Shri Krishna. Depois Shri Krishna, ele instrui ao Sr. Brahma. O Sr. Brahma instrui a Narad, e Narad instrui a Vyasadeva. This Guru Parampara, just I will explain. So there you have to clearly understand disciplic succession, Guru Parampara. Então essa sucessão discipular deve ser entendida claramente, de forma muito clara. Understand or not? Vocês entendem ou não? Yes. So in the house of Srivas Thakur, Mahaprabhu asked Nityananda, Kali have a Vyasara Pujan. Tomorrow we will observe Vyasa Puja, Guru Puja. Então ali na casa de Srivas Thakur, Shri Chaitanya Mahaprabhu disse a Nityananda Prabhu, amanhã nós iremos executar a adoração a Shri Vyasadeva, Vyasa Puja. So where we will perform Vyasa Puja? Which place? E ele disse, mas onde nós iremos executar essa adoração? Onde iremos fazer isso? Em qual lugar? Because if you do Vyasa Puja, Guru Puja, many people will come. Porque se Vyasa Puja, Guru Puja é feito, muitas pessoas virão. And also prepare many kinds of prasadam also. E muitos tipos diferentes de prasadas devem ser preparados. Garland, guirlandas, many things. So where will do? Então Mahaprabhu disse, muitas coisas devem ser preparadas e de onde devemos fazer isso? Then Nityananda Prabhu hold the hands of Srivas Thakur. Então naquele momento, Shri Nityananda Prabhu ele segurou na mão de Srivas Thakur. Then Nityananda Prabhu told Prabhu, tomorrow we'll Vyasa Puja in the house of Srivas. Então Nityananda Prabhu disse, Prabhu, amanhã nós iremos executar esse Vyasa Puja na casa de Srivas. Mahaprabhu told Srivas is poor Brahman. How possible to arrange Vyasa Puja? Mas Mahaprabhu lhe disse, mas Srivas é um Brahmana tão pobre, como nós iremos fazer o Vyasa Puja na casa dele? Then Srivas Thakur, very humble, hold the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Prabhu, you are Lakshmipati. If you are in a house, you should never anything else you are. Less, No lack. No lack. So, então, como é que é?
Srivas Thakur, ele pegou nos pés de Shri Chaitanya Mahaprabhu e ele disse: Ó Prabhu, o senhor é Lakshmi Pati, onde o senhor estiver, nada falta ali. Prabhu, if you give me chance, then I can serve Vaishnava. Guru Puja means not only service to Guru, serve to Vaishnava. Então Srivas Thakur disse: se o senhor me der essa oportunidade, eu poderei servir Guru e os Vaishnavas também, porque a adoração de Guru não somente a adoração dele, mas também como a dos Vaishnavas. Then Mahaprabhu approved, okay, tomorrow we will Vyasa Puja in the house of Srivas Thakur. Então Mahaprabhu, sim, ele aprovou, ele disse: ok, amanhã nós iremos fazer o Vyasa Puja, o Guru Puja na casa de Srivas. Then early in the morning, all Vaishnavas, they came in the house of Srivas Thakur. Então, cedo pela manhã, todos os Vaishnavas começaram a vir, chegar ali e se juntar na casa de Srivas Thakur. And they also very nicely decorate the Vyasa Mandap. E ali, belamente, eles decoraram a Vyasa Mandapa, onde a adoração iria acontecer. Understand? Vyasa Panchakak, Vyasa Mandap, very nicely decorated. Então, ali onde a adoração de Vyasadeva e todo o Guru Panapara iria acontecer, foi belamente decorada. Then Chaitanya Mahaprabhu arrived in the house of Srivas Thakur. Então, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele chegou na casa de Srivas Thakur. Mahaprabhu said, then Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, according to the level, they said. Então, Mahaprabhu sentou, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, de acordo com cada, o língua de cada um, eles se sentaram cada um num nível diferente. Oh, everybody come more forward. You are not listening. Então, listen or not? Todos vêm um pouquinho mais para frente. Estão ouvindo todo mundo? Nilananda, come here. Then everybody do Nam Sankirtan. Então ali todos começaram a fazer Nam Sankirtan. Then after Nam Sankirtan, then Mahaprabhu told, now we to worship to Vyasa Puja, offering Pushpanjali, flowers, the respect of Vyasadeva. Então, depois do Nam Sankirtan, Shri Chaitanya Mahaprabhu lhe disse: agora nós devemos fazer o Pushpanjali, oferecer flores a Shri Vyasadeva. But first, who will offer the garlands to Vyasadeva? Mas, primeiramente, quem vai oferecer a guirlanda a Vyasadeva? Who will give? Quem? Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu irá fazer isso. Because Nityananda Prabhu, he is the senior most devotee of all the devotees. Então, porque ali, Nityananda Prabhu, ele era o devoto mais sênior entre todos que estavam ali. Most senior most devotee. Então, ele era o devoto mais sênior ali de todos. Because Nityananda Prabhu, finish. Because Nityananda Prabhu, he took Diksha Harinam from Lakshmipati Tirtha. Então, Nityananda Prabhu era o mais sênior ali porque ele tinha tomado a iniciação de Diksha, mantras de Lakshmipati Tirtha. Advaita Acharya, he took Diksha from Madhavendra Puripad. Então, Advaita Acharya, ele aceitou Diksha, ele tomou Diksha de Madhavendra Puripad. So some confusion coming. Somebody is saying, oh, Nityananda Prabhu, he took Diksha from Madhavendra Puripad. But here in this Leela, you look at Mahaprabhu himself told Nityananda is senior most devotee. If Nityananda would not senior most devotee, so why Chaitanya Mahaprabhu gave order? Nityananda, you give. Advaita Acharya is there. Advaita Acharya is there. Advaita Acharya, he took Diksha from Madhavendra Puripad. And he was also older person, oldest person, Advaita Acharya. That time he is very old. Então aqui, Maharaj está dizendo que existe uma pequena confusão em relação a quem é sênior ou não, porque alguns dizem que a Shri Nityananda Prabhu recebeu Diksha, na verdade, não de Lakshmipati Tirtha, mas de Madhavendra Puri. Mas nesse livro nós vemos que Mahaprabhu, quando a adoração de Vyasadeva tinha que ser feita pelo devoto mais sênior ali, ele deu a guirlanda para Nityananda, a guirlanda foi dada para Nityananda Prabhu, que era o discípulo de Lakshmipati Tirtha, porque senão, se ele fosse discípulo de Madhavendra Puri, então ali o devoto mais sênior ali seria Advaita Acharya, que é o mais velho, o mais velho, então ele seria o mais sênior. You enter in Siddhanta. Some person is saying, again,
Ye Nityananda who took Diksha from Madhavendra Puripad. Or some also saying Madhavendra Nityananda who took Diksha from Lakshmipati Tirtha. Some confusion. But if he had Nityananda Chaitanya Mahaprabhu in this Chaitanya Mahaprabhu direct, he gave order to Nityananda. Because Nityananda is senior most. Advaita Acharya is there. Então aqui nós vemos, né, o Siddhanta, na verdade estabelecido aqui é que Mahaprabhu, ele deu a Guirlanda para Nityananda Prabhu, esclarecendo essa dúvida de que quem é sênior ou de quem Nityananda Prabhu tomou Diksha. Então ele, como ele tomou Diksha de Lakshmipati Tirtha, ele era o devoto mais sênior, ele mesmo não sendo o mais velho, em comparação a Advaita Acharya. But Nityananda Prabhu always absorbed with Madhavendra Puripad, Shiksha Guru. Mas Nityananda Prabhu, sim, ele permanecia completamente absorto nas instruções e glórias de Madhavendra Puripad, que era o seu Shiksha Guru. He gives honor his Diksha Guru, what is his name? Lakshmipati Tirtha, that he is always absorbed with Madhavendra Puripad. Então, Nityananda Prabhu, ele honra o seu Diksha Guru, Lakshmipati Tirtha, mas ele permanece constantemente absorto no seu Shiksha Guru de Madhavendra Puripad. So now coming this way, Chaitanya Mahaprabhu gave order to Nityananda. Nityananda first you offer the garland to Vyasadeva. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele instruiu Nityananda Prabhu, Nityananda, ofereça a primeira guirlanda a Vyasadeva. Then Nityananda hold the garland. Então, Nityananda Prabhu, ele pegou a guirlanda e ele ficou, permaneceu ali parado com a guirlanda. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, just he hold it. Então, 1, 2, 5, 10 minutos se passaram e ele permanecia ali segurando a guirlanda. No one understands the heart of Nityananda Prabhu. Então ali ninguém entendia o coração, né, o que estava acontecendo com Nityananda Prabhu. Then Mahaprabhu, hey Sripad, Mahaprabhu always invoked to Nityananda Sripad, Suna Sripad. Mahaprabhu, he always gave honor to him. Então Mahaprabhu lhe disse, Rei Shripad. Mahaprabhu lhe sempre se referia a Nityananda Prabhu de uma maneira muito respeitosa, como chamando ele de Shripad. Time almost over. Everybody hungry. Então, so you offer the Pushpanjali garland to Vyasadeva. Então Mahaprabhu lhe disse, Shripad, o tempo está se esgotando, todos estão com fome, estão cansados, ofereça esse Pushpanjali, essa guirlanda a Vyasadeva. Nityananda, what is saying? Hoi, mane? I am doing. Então Nityananda Prabhu lhe dizia, eu irei fazer. Then Mahaprabhu again told Nityananda, don't delay, give. Então, novamente, Chaitanya Mahaprabhu disse, Nityananda, não se atrase. Then Nityananda Prabhu, he took garland and offered to Chaitanya Mahaprabhu. Então, Nityananda Prabhu, naquele momento, ele pegou a guirlanda e ofereceu a Chaitanya Mahaprabhu. Vyasa Puja is going Vyasadeva, but Nityananda Prabhu offered that garland to whom? Então, o Vyasa Puja, a adoração, estava acontecendo ali para a Vyasadeva, mas para quem que Nityananda Prabhu ofereceu a guirlanda? Para Chaitanya Mahaprabhu. Why? Por quê? Because Chaitanya Mahaprabhu, that is Krishna, he is called origin Vyasa. Então, porque Chaitanya Mahaprabhu, ele é o próprio Krishna, quem é o Vyasa original. Understand? Ved, Upanishad, they are coming from where? The lotus lips of mouth of Krishna. Então, porque na verdade os Vedas e Krishna Upanishads, Bani. porque os Vedas e os Upanishads que foram escritos ou manifestos por Vyasadeva, na verdade, foram originalmente falados pelo próprio Sri Krishna. Bhagavad Gita. Gita is what? Krishna himself told. And to Arjuna. Então, Bhagavad Gita foi o próprio Krishna, ele mesmo falou para Arjuna todas aquelas instruções. So all Ved, Puran, Upanishad manifested from Krishna. Então, todos os Vedas, Puranas e Upanishads foram manifestos por Sri Krishna. So, in this way, Nityananda Prabhu, he proved Chaitanya Mahaprabhu is Krishna. So, Krishna Vande Jagadguru. Who is Jagadguru? Krishna. Então, dessa forma, Nityananda Prabhu ele estabeleceu, ele provou ali que Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele é o próprio Krishna, e dessa forma ele é o Guru original, o Guru universal. So, Pratamantu Guru Pujyam. First you worship to Guru. Who is Guru? Krishna. Krishna Puja. E o Shastra diz que, primeiramente, o Guru Puja deve ser feito, porque o Guru não é diferente de Krishna. First do this. Guru Puja, Krishna Puja. Então, primeiramente, o Guru Puja, Krishna Puja deve ser feito. Then another confusion will come. So why we are worshipping Guru, not Krishna?
Então, talvez uma outra pequena confusão pode se manifestar aqui. Ó, então, por que nós adoramos Guru e não simplesmente adoramos Krishna diretamente? Why? Por quê? Fala. Yeah, Krishna is Jagat Guru. So Guru Puja means Krishna is original Guru. Fala. Então, Krishna, Guru, nós adoramos Guru, mas Guru é Krishna o Guru original. Por que não adoramos Krishna diretamente? How will prove it? Sami hoite Sami Agga Bhagavan. Understand? The instruction of husband is higher than husband. Então, entendam, a instrução do marido é mais elevada do que o próprio marido. You understand or not? Vocês entendem isso ou não? For this regard written in Chaitanya Bhagavata. Sami hoite Sami Agga Bhagavan. Agga means instruction. Então, por isso está escrito, acho que no Chaitanya Bhagavata, que Agya significa instrução. Chaste lady, he followed the instruction of her husband. Então, vedicamente, a mulher casta, ela segue as instruções do seu marido. For this regard, you have to follow the instruction. What did he say? Patamantu Guru Pujyam. And you receive Diksha Mantra from whom? You worship to him. Then worship to me. Então, por isso, como a instrução do mestre, do marido, é mais importante, é mais elevado do que o próprio marido. Shri Krishna, que é o Guru universal, que é o marido de todos, ele diz, para tomar do Guru Puja, primeiramente sirvam, adorem a Guru. Krishna, he is called what is called? Jagatpati. Então, Krishna, ele é Jagatpati. Understand? Jagat means universe. Pati means husband. Krishna is called universal husband. Então, Krishna, ele é Jagatpati. Jagat significa universo e Pati, marido. Então, Krishna é o marido universal. Do you understand? Entered in Siddhanta. Então, vamos... Krishna, he is called Jagatpati, Jagannath. Então, Krishna, ele é Jagatpati. Ele é Jagannath. Esse Siddhanta, essa verdade estabelecida, deve ser entendida. Jagat means universe. Nath means husband. Então, Jagat significa so we are with Jagannath. Not only Jagannath who is no hands like that Jagannath. And here Jagannath means who is the husband of universe. Então, So Krishna's one name is called Jagatpati Jagannath. Então, dos nomes de Krishna é Jagatpati e Jagannath. Jagannath, nesse caso, não se refere somente àquela deidade de Krishna que não tem braço, ele tem é muito belo, mas é a deidade, na verdade, Jagat significa universo e Nath também significa marido. Então, ele é marido universal. Krishna himself told, you chant first Radha name, then chant my name. Então, como o próprio Krishna me diz, primeiramente cantem os nomes de Radha e somente depois cantem os meus. For this regard, what we are chanting? We are not chanting Krishna Radha. We are chanting what? Radha Krishna. Hare Krishna. Hare means Srimati Radhika. Então, por isso, nós não cantamos Krishna Radha, nós cantamos Radha Krishna, Hare Krishna. Nesse caso, Hare é Srimati Radhika. Many slokas, Krishna himself told, one who chants my name, Krishna Nam, he will go hell. Então, em muitos versos, o próprio Krishna lhe disse, aquele que cantar os meus nomes primeiro, ele vai para o inferno. No, Krishna himself told him. Instructed, no. First you chant Radha Nam, then chant my name. Então, aqui Krishna instrui, primeiramente cante os nomes de Radha, e somente depois cante os meus. Essa é a instrução dele. You understand? For this we are chanting Hare Krishna, meaning Radha Krishna. Então, por isso nós cantamos Hare Krishna, que é Radha e Krishna. So Krishna Agga Balavan. You have to follow the instruction of Krishna. What did he say? Então, dessa forma, tudo que for falado por Krishna, as instruções de Krishna devem ser seguidas. So in the same way, if you think Krishna is Guru, also follow the instruction of Guru. Então, por isso, da mesma forma, se uma pessoa considera que Krishna é Guru, que Guru não é diferente de Krishna, ele deve seguir as instruções de Guru. What is his name? He told, just I forget. He told his son, you cut the head of your mother. What is his name? Parshuram. And Parshuram's father name? Jamadagni Rishi. Jamadagni Rishi. Jamadagni told to Parshuram,
cut your head of mother. Cut the head of your mother. Então, aqui no Parashuram, ele foi instruído pelo seu próprio pai, Jamadagni Rishi, que ele cortasse, decepasse a cabeça da mãe. Who can cut the head of his mother? Mas quem é capaz de cortar a cabeça da própria mãe? But Parshuram took his axe and cut the head of his mother. Mas Parashuram pegou o seu machado e cortou a cabeça da mãe, decepou a cabeça da mãe. Guru Agga Jhavichara. He's thinking, my father is my guru. Cut. Então, essa concepção de respeitar e seguir as instruções de Guru foi realmente seguida por Parashuram. Ele seguiu imediatamente a instrução do pai dele. His mother name, I think Renuka, no? Then Jamadagni Rishi, very happy, asked Parshuram, ask any benediction I will give. Então, Because you follow my instruction. O pai de Parashuram, Jamadagni Rishi, estava muito feliz, extremamente satisfeito com ele e disse: eu estou muito satisfeito com você, você seguiu a minha instrução, agora peça o que você quiser, qualquer bênção. Then Parshuram, what did he ask? Okay, if you have father, you are my guru, you are very pleased with me, give the return of life, you are my mother again. Então agora Parashuram disse: meu pai, se o senhor realmente está satisfeito comigo, me dê a bênção que a minha mãe volte a viver. This thing is mentioned in our Chaitanya Charitamrita. Então, isso está mencionado em diferentes shastras e também no Chaitanya Charitamrita. Ramchandra, without hesitation, without arguments, he followed the instruction of his father, Dasharatha Maharaj. He exiled in the forest. Então, o Ramachandra também, sem hesitar, sem argumentar, imediatamente ele seguiu a ordem do seu pai para que ele fosse para a floresta em exílio. Pitriyagga. You have to follow the instruction of your father. Father is like Guru. Então, os Vedas também ensinam que aqui Pitriyagga, que uma pessoa deve seguir as instruções do pai, ele também é Guru. So many shastras also saying this way. Então, o Shastra fala dessa forma. So for this Krishna, what did he say again? Patamantu Guru Pujyam, Tatashyeva Mamarchanam. First you worship your Diksha Guru, then worship to me. Então, Krishna, qual a instrução dele? Ele diz: primeiramente adorem o seu Diksha Guru e somente depois me adorem. Without worship, lotus feet of Guru, you cannot attain your perfection. Então, sem primeiramente adorar os pés de lótus de Guru, a perfeição não poderá ser alcançada. So the Haruriste Guru Trata. If Krishna unhappy, angry with you, then Guru protect you. Então, por isso se diz, o Shastra diz que se Krishna estivesse infeliz com alguém ou estivesse chateado com alguém, o Guru pode proteger aquela pessoa. If Guru unhappy with you, even Krishna not protect you. Mas se o Guru estiver infeliz ou insatisfeito com alguém, nem mesmo Krishna poderá proteger aquela pessoa. So all our aim and object, how Gurudev will be pleased. Então, por isso, o nosso objetivo máximo deve ser como satisfazer Guru. And Krishna will happy or unhappy will not look. We look how Guru will be happy. Então, se Krishna está feliz ou não, isso nós não iremos nos importar tanto, mas se Guru está feliz, sim, e essa é o que nos importa. Jasya prasada bhagavat prasado. Jasya prasada nagadaputa yobi dhang subhangsas jasastri sandang bande Guru Sri Charanar. You learn these slokas. Guru Vashtaka. Jasya prasadat bhagavat prasado. Jasya prasadat nagadikutayopi dhang subhangsas jasastri sandang bande Guru Sri Charanar. So now coming in this way. Nityananda Prabhu, he proved that Krishna Bande Jagat Guru. For this regard, Nityananda Prabhu, he offered the garland to Chaitanya Mahaprabhu. Então, Maharaj está dizendo, aprendam esse verso do Guru Ashtakam. Então, Nityananda Prabhu, agora, por oferecer a guirlanda de Chaitanya Mahaprabhu, ele estabeleceu que Krishna é o Guru original e que Chaitanya Mahaprabhu não é diferente de Krishna. Actually, Tattva Siddhanta, there are no differences in Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda.
There are no difference Krishna and Baladev. Então a verdade absoluta, a verdade estabelecida, Tata Siddhanta é que não existe nenhuma diferença entre Chaitanya, Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. E também não existe nenhuma diferença entre Shri Krishna e Baladev Prabhu. Understand this? But according to our sadhak stage, we have to first worship Baladev Prabhu. Then Krishna. Então, mas de acordo com o nosso estágio, né, de sadhaka, nós primeiramente devemos adorar Baladev Prabhu e somente depois Krishna. Understand? Entendem? Baladev Prabhu is called Akhanda Guru Tattva, undivided Guru Tattva. Então, porque Baladev Prabhu, ele é Akhanda Guru Tattva, é aquele princípio do Guru indivisível. Nityananda, when Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, then Chaitanya Mahaprabhu thinking, I have to go Vrindavan, do bhajana sadhana. Então, quando Mahaprabhu tomou sannyas, ele pensou, eu tenho que ir até Vrindavan para fazer sadhana e bhajana. Mahaprabhu's sannyas lila, very pathetic. If you read or you listen, you will be cry. Então, o sannyas lila, os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu tomando o sannyas são extremamente tristes. Uma pessoa que ouvir aquilo não irá permanecer sem chorar. Ela vai chorar. All the residents of Nadia, Navadvip, they cried for Chaitanya Mahaprabhu when Chaitanya Mahaprabhu took sannyas. Então, todos os residentes de Nadia, eles choraram muito quando Shri Chaitanya Mahaprabhu tomou sannyas. Then Nityananda Prabhu told and pacified to all the residents of Navadvip, I will return back to Mahaprabhu and all you again meet with Chaitanya Mahaprabhu. Então, mas Nityananda Prabhu, ele apaziguou, ele falou com os residentes de Nadia, ele disse, não se preocupem, eu irei trazer Mahaprabhu de volta até aqui para que vocês possam ter o darshan dele. So Mahaprabhu, when he took sannyas, tomorrow Mahaprabhu sannyas lila, Maghi Purnima. Então, quando Mahaprabhu tomou sannyas, o que vai acontecer amanhã, Maghi Purnima? Understand? Tomorrow will be full moon. Então amanhã é a lua cheia. Maybe tomorrow we will discuss this katha also. Mahaprabhu sannyas lila, very beautiful. Então, Maharaj está falando, esse lila é extremamente belo, então como esse lila acontece amanhã, nós iremos falar sobre isso amanhã. Then Nityananda Prabhu, and he ran before Chaitanya Mahaprabhu então, towards Vrindavan. Nityananda Prabhu, quando Chaitanya Mahaprabhu, ele tomou sannyas, imediatamente ele começou em direção a Vrindavan. Nityananda Prabhu saiu correndo atrás dele. But halfway, then Nityananda Prabhu told some cowherd boys, those who are herding the cows. Então, mais ou menos na metade do caminho, né, Nityananda Prabhu, ele passou um pouco de Chaitanya Mahaprabhu, ele encontrou os meninos, os vaqueirinhos ali. Mahaprabhu told, Nityananda told, hey cowherd boys, listen, one sannyasi coming. If he will ask, what is the way of Vrindavan? Então, Nityananda Prabhu, ele correu para aqueles meninos que estavam levando as vacas para pastar e ele disse, meninos, venham, um sannyasi está passando por aqui, ele vai passar por aqui. Quando ele perguntar onde Vrindavan, que direção Vrindavan é, vocês digam que é para essa direção. You tell other way. Não fale que Vrindavan é nessa direção, mas fale que é na direção oposta. So Chaitanya Mahaprabhu, after taking sannyas, completely absorbed highest mood of Vrindavan. Então, depois de tomar sannyas, Chaitanya Mahaprabhu estava completamente absorto nos humores transcendentais de Vrindavan. When Chaitanya Mahaprabhu came, one place of many cows are grazing. Então, Mahaprabhu, ele chegou a um lugar onde várias vacas estavam pastando. And cowherd boys, they are also running here and there. E alguns meninos estavam, que cuidavam das vacas, estavam correndo para lá e para cá. Then Chaitanya Mahaprabhu thinking, now I almost arrived in Vrindavan. Então, Mahaprabhu, ele instantaneamente pensou, estou quase chegando em Vrindavan. Chaitanya Mahaprabhu embraced all the cows and calves. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele abraçou todas as vacas e os bezerros. Then Mahaprabhu asked the one cowherd boy, how far Vrindavan? Então Mahaprabhu perguntou para um daqueles meninos vaqueirinhos, que ele perguntou em qual direção de Vrindavan. And they already trained with Nityananda Prabhu. Então, mas eles já tinham sido instruídos e treinados por Nityananda Prabhu. Oh, Navini Sannyasi. Vrindavan, you left Vrindavan behind. Eles disseram, Navini Sannyasi, o sannyasi novo, Vrindavan já passou. And Mahaprabhu thinking, maybe. Então Mahaprabhu pensou, talvez.
Then Mahaprabhu again returned back. Então Mahaprabhu novamente ele voltou. And Nityananda Prabhu very quickly, he came in Shantipur E Nityananda Prabhu rapidamente ele foi e chegou em Shantipur. and told to Advaita Acharya, your Mahaprabhu is coming back. You have to prepare Mahaprabhu's new cloth and also arrange one boat. Mahaprabhu have to cross the Ganges and come your house. Então Nityananda Prabhu lhe disse a Advaitacharya, Mahaprabhu muito em breve chegará até aqui. Rapidamente prepare uma roupa para ele e também um barco para que ele atravesse o Ganges e chegue até a sua casa. So Mahaprabhu chanting, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, come in and on the bank of the Ganges. Então, cantando Haribol, Haribol, Sri Chaitanya Mahaprabhu chegou ali nas margens do rio Ganges. And the Advaita Acharya there, Nityananda Prabhu there. Então, ali estavam Advaitacharya e Nityananda Prabhu. Then Mahaprabhu asked, Hey Advaita, why have you come in Vrindavan? Então, Mahaprabhu ele perguntou, Advaita, você veio até Vrindavan? Nitai, we have come, so before we come Vrindavan. Nitai, você antes de mim, você já chegou em Vrindavan? Nityananda Prabhu told, yes Prabhu, where you are, there is Vrindavan. Where is Krishna, there is Vrindavan. Então, Nityananda Prabhu disse, sim, Prabhu, onde o senhor estiver, aquele lugar é Vrindavan. Understand? If you go Navadvip Dham, you can see the Ganges stream two ways. One is called white water, another side blue water. Então, vocês podem ver isso em Navadvip. Por exemplo, em Navadvip, vocês verão como o fluxo do Ganges, né? Ele tem esses dois fluxos ali que são um mais claro e um escuro. So Mahaprabhu thinking, oh, this is Jamuna, this is true. Então, Mahaprabhu olhou e ele pensou, aqui é Jamuna, a água é escura, é Jamuna. But after few minutes, Chaitanya Mahaprabhu who noticed other side of the Ganges, big coconut trees, mango trees. Então, mas gradualmente Mahaprabhu ele notou que do outro lado do Ganges havia muitos coqueiros, muitas árvores, né, bananeiras, mangueiras. And also Mahaprabhu noticed, oh, this is the house of other side of Ganges, house of Advaita Acharya. E ele notou também que do outro lado do Ganges estava ali a casa de Advaitacharya. Mahaprabhu told, oh, this is not Vrindavan, this is Shantipur. E aí ele entendeu, isso aqui não é Vrindavan, aqui é Shantipur. Oh, Nita, you cheat me. E ele, né, olhou para Nitai e disse, Nitai, você me enganou. I want to go Vrindavan, do bhajan and sadhan, but Nitai, he cheat me. Ele disse, eu queria ir para Vrindavan fazer bhajan e sadhan, mas Nitai me enganou. Sannyasi means is absorbed with Vrindavan. Então, isso que é sannyas? Sannyas significa essa absorção em Vrindavan. Prabhu kahe sebe se dharan. Sannyas means is always absorbed with Vrindavan lila katha, Vrindavan dham. Então, sannyas significa o que? Ele sempre está absorto com os passatempos de Krishna em Vrindavan, em Vrindavan e Vrindavan dham. But Nityananda, he cheat me. He turned back to Mas Mahaprabhu lhe disse, Nityananda me enganou, eu estava indo para Vrindavan, mas ele me trouxe de volta a Shantipur. Then Advaita Acharya told Prabhu, you are Krishna, where you are, there is Vrindavan. Look, here is Jamuna. Então Advaitacharya lhe disse, Prabhu, onde o senhor estiver, esse lugar é Vrindavan. Veja aqui, Jamuna está aqui. Then Mahaprabhu took bath in the water of the Ganges. Então ali Mahaprabhu ele se banhou nas águas do Ganges. Then Advaita Acharya, he gave new cloth, sannyas cloth to him. Então, Advaitacharya deu uma roupa nova de sannyas para Mahaprabhu. Then Chaitanya Mahaprabhu sat in the boat and crossed the Ganges and came in the house of Advaita Acharya. Então ali, Mahaprabhu se sentou no barco, eles atravessaram o Ganges e Mahaprabhu foi até a casa de Advaitacharya. Very nice, beautiful the first time. According to the mood of Chaitanya Mahaprabhu, Advaita Acharya sang one song. Very nice, high class song. Então, esse passatempo é muito belo. De acordo com the o de Chaitanya mood of Srimati Radhika Gopi Bhav. De acordo com o humor de Chaitanya Mahaprabhu, Advaitacharya cantou uma canção no humor das gopis, Gopi Bhav, uma canção extremamente elevada. Then all the residents of Navadvip, they came in the house of Advaita, Shantipur, in the house of Advaita Acharya. Então, gradualmente ali, todos os residentes de Nadia foram até ali a casa de Advaitacharya. But one person, she did not come, Vishnupriya Devi.
Mas uma pessoa não foi, e essa foi Shri Vishnu Priya Devi. Very nice, beautiful this katha. Then after a few days, Chaitanya Mahaprabhu, he told, I have to go Jagannath Puri. Because Mother Sachi Devi, she told, don't go Vrindavan. Então, esse katha é muito belo. Então, ali depois Mahaprabhu, depois de uns dias, ele disse, eu irei até Jagannath Puri, porque Satimata, mãe de Mahaprabhu, disse que ela pediu para ele que ele não fosse até Vrindavan. Then Chaitanya Mahaprabhu proceeded to Jagannath Puri with Nityananda and others devotees. Então, acompanhado por Nityananda e outros devotos, Mahaprabhu ele foi a Jagannath Puri. But Nityananda Prabhu, he carried the danda of Chaitanya Mahaprabhu, sannyasa danda. Então, a caminho de Jagannath Puri, Nityananda Prabhu ele estava carregando a danda de Chaitanya Mahaprabhu. But Nityananda Lila, very beautiful. Mas as leis de Nityananda Prabhu são extremamente belas. One day Chaitanya Mahaprabhu taking bath, Mahaprabhu told Nitai, you hold my danda, sannyasa danda. Então, quando Mahaprabhu foi tomar banho no rio, Mahaprabhu lhe deu a sua danda e disse, Nitai, cuide da minha danda. So when Chaitanya Mahaprabhu taking bath in the river, then Mahaprabhu asked, Nitai, return back my danda. Então, depois que Chaitanya Mahaprabhu terminou de tomar banho no rio, ele voltou e disse para Nitai, Nitai, me dê minha danda de volta. Actually, Nityananda Prabhu, he broke the danda in 3 pieces and threw in the water of the river. Então, mas o que aconteceu foi que enquanto Mahaprabhu tomava banho, Shri Nityananda Prabhu ele quebrou a danda de Mahaprabhu em 3 partes e jogou aquela danda no rio. That is called Danda Bhanga River. If you go Jagannath Puri, before enter Jagannath Puri, there one river that is called Danda Bhanga River. Here Nityananda Prabhu he broke the danda of Chaitanya Mahaprabhu and threw in the water. Então ali, antes de entrar, antes de entrar em Jagannath Puri, está esse rio se chama Danda Bhanga, que é onde Nityananda Prabhu quebrou a danda de Mahaprabhu e jogou naquele mesmo rio. Mahaprabhu asked, Nitai, return back my danda. Where is my danda? Então Mahaprabhu lhe perguntou, Nitai, devolva minha danda, onde está minha danda? And Nityananda Prabhu told, Prabhu, when you chanting holy names and so much absorbed, you fell down your own danda, your danda broke. Então Nityananda Prabhu ele disse, Prabhu, quando o senhor estava cantando nos seus amores estáticos, você caiu com a sua danda e a sua danda se quebrou. Yeah, Vrindavan Das Thakur written very nice katha. Why Nityananda Prabhu, he broke the danda of Chaitanya Mahaprabhu. Então esse katha foi escrito de maneira muito bela por Srila Vrindavan Das Thakur. Por que Shri Nityananda Prabhu quebrou a danda de Mahaprabhu? Chaitanya Mahaprabhu is Krishna. Krishna Stu Bhagavan Swayam. Então Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna, Krishna Stu Bhagavan Swayam. So how is Krishna, he will carry the danda on his shoulder? Então como que o Supremo Shri Krishna vai carregar uma danda nas suas costas? So for the Nityananda Prabhu, he broke the danda. Então por isso Nityananda Prabhu ele quebrou aquela danda. And another also teaching, Mahaprabhu to the Ekadani sannyas. For this guy he broke the 3 pieces. Tridanda sannyas. Então uma outra razão é que Mahaprabhu ele tinha tomado Ekadandi sannyas. Que Ekadandi sannyas, Nityananda Prabhu disse, não, esse sannyas não se deve tomar. Por isso ele quebrou a danda em 3 partes, Tridanda sannyas. Understand? Bhakta, Bhakti, Bhagavan. Então essas 3 partes significam o quê? Bhakta, Bhakti, Bhagavan. And you serve to Lord with your bhakti. Então uma pessoa deve servir o sannyasi, deve servir Bhagavan com Bhakti. Understand? This is also many leelas inside. Your why Chaitanya Maya Nityananda broke Mahaprabhu sannyas danda. Então muitos ensinamentos e razões existem pela qual Nityananda Prabhu quebrou a danda de Mahaprabhu. Understand? Gurudev wrote this katha in the Grantha Panchakam. Because Babaji Sampradaya is saying, why people are taking sannyas? Why they are taking the red cloth? Então, Srila Gurudev explicou isso muito bem no livro chamado Prabandha Panchakam, onde ele debateu, ele refutou, né, o argumento dos Babajis que diziam que em Kali Yuga não se deve aceitar sannyasi nem usar roupa safrão. Understand? So Gurudev very nicely explanation about this
tattva. Então, Gurudev ele explicou esse tattva belamente. Eh? Now coming this way, then Mahaprabhu become very upset. Oh, I did not go with the Nitai. Então agora, quando Mahaprabhu entendeu o que tinha acontecido, que Nitai tinha quebrado a danda dele, I will go alone to Jagannath Puri. ele disse, não vou com Nitai mais para Jagannath Puri, eu irei sozinho. Yeah? Nitai is very, what is called? Eh? Not hot, mane? Cunning. Então, aqui, porque a natureza de Nityananda Prabhu é que ele é muito assim, malandro, digamos. Yeah? So Mahaprabhu, he told on his stubborn, I will go alone, I will not take anybody. Então agora Mahaprabhu ele tomou essa decisão, eu não irei com ninguém, eu irei sozinho. Yeah? And okay, Prabhu, so I will go first or I will go behind to you. Então Mahaprabhu ele disse para Nityananda e os devotos, vocês vão primeiro ou eu vou primeiro, mas junto nós não vamos. Then Nityananda brother devotees say, oh Chaitanya Mahaprabhu chanting, when you will be faint, who knows? It is better Chaitanya Mahaprabhu go first and we will be behind. E então os devotos pensaram, quando o Mahaprabhu canta os santos nomes de maneira estática, às vezes ele desmaia, então se ele ficar atrás não é bom, então que ele fique na frente, porque se ele desmaiar nós iremos encontrar ele. Yeah? So Nityananda Chaitanya Mahaprabhu, he in front, chanting holy names and good. Então dessa forma, Shri Chaitanya Mahaprabhu ele foi na frente, cantando os santos nomes. Yeah? Then Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri, and Chaitanya Mahaprabhu when arrived Jagannath Puri, Chaitanya Mahaprabhu completely observed separation mood of Srimati Radhika. Então, gradualmente, cantando os santos nomes, Shri Chaitanya Mahaprabhu chegou a Jagannath Puri, e quando ele chegou lá, ele estava completamente absorto nos humores de Srimati Radhika de separação. Chaitanya Mahaprabhu thinking, now I meet with my beloved Krishna. Chaitanya Mahaprabhu going to embrace through Jagannath. Então, absorto nesses humores de separação, agora ele estava pensando, agora eu irei encontrar o meu adorado Krishna, né? Ali estava Jagannath. That time Panda, Pujari, stopped to him. Então, ali os pujaris que adoravam Shri Jagannath, os pandas, eles tentaram parar Mahaprabhu. Then Mahaprabhu fell down. E Mahaprabhu, ele desmaiou. At the same time, Sarvabhauma Bhattacharya, he came in the temple of Jagannath. Então, naquele exato momento, Sarvabhauma Pandit, ele chegou naquele lugar. And Sarvabhauma noticed, oh, Navin Sannyasi, young Sannyasi, and all kinds of ecstatic mood and symptoms in his body. Então, Sarvabhauma Bhattacharya, tendo todo tipo de conhecimento, ele viu, esse Navin Sannyasi, esse Sannyasi jovem, ele chegou até aqui, ele estava desmaiado, mas ele viu que no corpo de Mahaprabhu estavam todos os sinais de humores, de sintomas estáticos. Then Sarvabhauma Bhattacharya told the Pandas, all the Brahmanas, okay, this Navin Sannyasi should in my house. Então, Sarvabhauma Bhattacharya instruiu os Brahmanas e os Pandas que eles levassem aquele Navin Sannyasi para sua casa. Then Chaitanya Mahaprabhu staying in the house of Sarvabhauma Bhattacharya. Então, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele ali estava, ele ficou na casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Then all devotees, when they came, then asked the Pandas, have you seen one new young sannyasi? Então, quando, como Shri Nityananda Prabhu e os devotos estavam atrás de Mahaprabhu, quando eles chegaram no templo de Jagannath Puri, eles começaram a perguntar para os pandas, vocês viram um sannyasi novo, jovem? That time that Pandas, they don't understand Chaitanya Mahaprabhu is Bhagavan. Então, ali, They are thinking, oh, Chaitanya Mahaprabhu is one mad person. ali os pandas, os brahmanas não sabiam, não tinham conhecimento de que Mahaprabhu era a própria suprema personalidade de Deus. Então eles pensavam que ele era uma pessoa louca. He is one mad person in the house of Sarvabhauma Bhattacharya. Aquela pessoa louca está na casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Then all devotees, what is his name? Nityananda Prabhu and others came in the house of Sarvabhauma Bhattacharya. Então, Nityananda Prabhu e os outros bhaktas foram até a casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Very nice, beautiful pattern. Nityananda Prabhu again meet with Chaitanya Mahaprabhu. Então, muito bela, né, esse cantar de como Nityananda Prabhu se encontrou novamente com Chaitanya Mahaprabhu. So now coming in this way, Nityananda Prabhu always he is following the footsteps of Chaitanya Mahaprabhu. Então, Nityananda Prabhu, ele sempre está seguindo os passos de Shri Chaitanya Mahaprabhu. And where is Mahaprabhu? Then Nityananda Prabhu is there. Então, onde quer que Mahaprabhu esteja, Nityananda Prabhu também estará lá. And Mahaprabhu himself, before taking sannyas, Mahaprabhu told in the assembly house of Srivas Thakur. Então, antes de tomar sannyas, Mahaprabhu ele falou ali na casa de Srivas Thakur.
I will be always in 5 places. Ele disse, eu irei permanecer sempre em 5 lugares. What are the 5 places? Advaita Ahane. When Advaita Acharya calling me, I will be appear. Então, em primeiro lugar, ele disse, quando a Advaita Acharya me chamar, eu irei aparecer ali. Nityananda Nartane. When Nityananda will dance, I will be appear. Segundo, quando Nityananda Prabhu dançar, também irei aparecer ali. Sachira Mandire. Always I will stay in the house of my mother, Sachi Devi. Então, em terceiro lugar, Chaitanya Mahaprabhu disse, eu sempre permanecerei na casa de Sachi Devi. Or Srivasa Angane. Always I will be in the house of Srivas Thakur. Ele disse, eu também sempre permanecerei na casa de Srivas Thakur. Or fifth, Raghav Pandit Devi. Always I will stay in the house of Damayanti and Raghav Pandit. E no quinto lugar, Mahaprabhu disse, eu sempre irei permanecer na casa de Damayanti Devi e Raghav Pandit. So Nityananda Prabhu. Without Nityananda mercy you cannot attend to Chaitanya Mahaprabhu. Então, sem misericórdia de Nityananda Prabhu, uma pessoa não poderá alcançar a misericórdia de Krishna. Nityananda, Chaitanya Mahaprabhu is the precious of Nityananda. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele é a preciosidade de Nityananda Prabhu. For this regard, Nityananda chastisement to Raghunath Das Goswami. Então, por isso, Nityananda Prabhu castigou Raghunath Das Goswami. Because Raghunath Das again, he left his house to going to Jagannath Puri. Então, Raghunath Das Goswami, ele repetidamente tentou fugir da sua casa em direção a Jagannath Puri. But when Raghunath Das Goswami met with Nityananda in Panihati, that time Nityananda Prabhu heavy chastisement to him. Mas, quando Raghunath Das Goswami chegou a Panihati e encontrou Nityananda Prabhu ali, Nityananda Prabhu castigou ele. Nityananda told, you are thief. Então, Nityananda Prabhu ele disse, Raghunath, você é um ladrão. That means he is what? Mahaprabhu is my heart and soul, very valuable jewels. But without my permission, you take to Chaitanya Mahaprabhu person. Ele disse, Nityananda Prabhu disse, Chaitanya Mahaprabhu, ele é minha vida e alma, ele é minha joia preciosa, e você, sem minha autorização, você quer pegar ele de mim? That means that without receive the mercy of Nityananda, no one can attend to Krishna, Chaitanya Mahaprabhu. Então, isso significa que sem a misericórdia de Nityananda Prabhu, ninguém pode alcançar Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nitai pada kamala, koti chandra susitala, je chaya jagata jodai. Hano nitai bine bhai Radha Krishna paite nai. Dridha kari dhara nitai. Dridha kari means what? Very tightly. Hold the lotus feet of Nityananda Prabhu. Então aqui se diz, Driva Kori Dharanitai Pai, que uma pessoa deve segurar muito forte, assim, bem apertado os pés de lótus de Nityananda Prabhu. Mahaprabhu first he was thinking, I will distribute the prem to everybody, without cost. Então, primeiramente, Mahaprabhu ele pensava e dizia, eu irei distribuir este prêmio para todos, sem nenhum preço, nenhum custo. But Nityananda would no. Saddha Muli, you have to pay something. Então, mas Nityananda Prabhu disse, não, alguma coisa deve ser paga. What you will pay? Faith. Shraddha Mulle, Godrme Nityananda Maharivan, Pati Ache Namhatta, Shraddha Mulle, Bechere. And the Nam Harinam, the market of Harinam, Nam Bajar. What is it? Selling holy names. But how the cost of the holy name? What is Shraddha, faith. Então ali no mercado dos santos nomes, os santos nomes são vendidos, mas qual o preço dos santos nomes? Fé. And according your faith, you receive the Nam Harinam. Então, de acordo com a fé de uma pessoa, ela irá receber Harinam. So Nityananda Prabhu is the main dealer. Então, Nityananda Prabhu, ele é o dealer, é o negociante principal ali. Understand? Without Nityananda Prabhu's mercy, you cannot receive Harinam also. Então, sem misericórdia de Nityananda Prabhu, uma pessoa não poderá receber Harinam também. And if you give anything free, people cannot understand the value. Então, se alguma coisa é dada de graça, as pessoas não irão entender o valor daquilo. If I give free Diksha, secretary, then free. Então, or if you pay
millions dollar, then you understand. Se o cordão bramânico, por exemplo, for dado de graça, uma pessoa irá jogar Abai. fora. Mas se ela pagar, Where is your secretary? se ela pagar milhões de dólares, ela não irá, né, Shiva. jogar fora. Keep everything. Então mantenha esse cordão. Como se ele tivesse custado milhões de dólares. If anything you will get free, you can understand the value. Então, porque se alguma coisa é dada de graça, as pessoas não entenderão o valor daquilo. Understand? Sometimes Gurudev told, Dev, $1 million give to me, then I will give Harikatha. But free Harikatha you can understand. Então, às vezes o Gurudev ele dizia, ó, me pague milhões de dólares e aí eu irei falar Harikatha, porque senão vocês não entenderão o valor. Understand? Some people also, giving Harikatha, they are actually that ticket system. Então, algumas pessoas que dão Harikatha, né, elas trabalham com o sistema de comprar, né, de ingresso, né, para entrarem no Harikatha. This is true also. I saw there's some Mayavadi, they also giving the Katha 500 pound. Então, o Maharaj ele viu que alguns impersonalistas eles davam palestras, aulas sobre né, a filosofia deles e cobravam tickets de 500 libras de por Free, they are not going free. Free, cannot. Então, de graça eles não dão. Senão as pessoas não entenderão But o valor que Vaishnava, eles estão free, dando. why? Because we are not selling. Mas os Vaishnavas eles dão de graça porque eles não o que eles dão, eles não Vaishnava, they are querem very vender. liberal. Take this. Os Vaishnavas são muito liberais, eles Why querem do dar you para go? todos. Bhaktivedanta Swami Maharaj, he told, Guru, he is like expert fisherman. Então, Bhaktivedanta Swami Maharaj ele disse que o Guru ele é um pescador muito perito no que ele faz. Fisherman, expert fisherman, what is doing? And put some bits in the eggs and throw water, then fish it, then come. Então, ele é um bom pescador, né? Ele bota uma isca muito boa ali, uma coisa muito boa na isca e ele... na ponta do anzol ele joga e pega os peixes. Assim. Big fish, and then you're running. Then also give it the more strength. Go, how much you go? Então, né, o peixe, ele pega aquilo, ele começa a vagar um pouco, o pescador deixa e só depois ele pega ele. That means Guru gives Nam Diksha, that is powerful. You cannot go out. Where will go? Então, isso significa que Guru ele dá Nam Diksha e aquilo é extremamente poderoso. A pessoa não entende, mas o Guru sabe daquilo. This mantra will not go away. One day must be sprout. Então ele sabe que o poder deste mantra, ele sabe que um dia este mantra irá brotar e ele tem conhecimento disso, então por isso ele... Do you understand? If bona fide Guru gives mantra Diksha, one day must be and sprout. Então entendam, se o Guru fidedigno ele dá mantra Diksha, um dia que ele Diksha irá brotar. Understand? You are very clever, so you are big fish. Então entendam, vocês são muito espertos, vocês são peixes grandes. Understand? If the big fish eat the bit, then fishermen give you more strength. Go. How long you will go? Então, quando os peixes são grandes, eles mordem ali a isca, e o pescador ele sabe, então ele deixa com que aquele peixe grande vague um pouco, ele dá mais corda. Understand? Already that the, what is called, is, start in throat. Então, o anzol já está ali preso, né? já tá fisgado aquele peixe. So fish also running, cool. Then completely tired, when tired fish, then fisherman again, then full. Então, aquele peixe grande está ali nadando para lá e para cá, se divertindo um monte, mas quando ele se cansa ali, o pescador rapidamente puxa ele. You cannot be clever than the Guru. Então, não importa o quão grande o peixe é, não vai ser mais esperto que o Guru. One day you must put out. Então, em algum momento o Guru vai puxar e vai trazer o peixe. Just you suffer. Just you suffer. Você pode ali, né, surfar. Understand? Because Guru gave mantra inside you. Where will go? Você prefere surfar. Então ele deu aquele mantra, ele sabe que na hora apropriada aquele mantra vai brotar. If you receive Diksha mantra from bona fide Guru, then you cannot go away anyhow. One day must pull out. Where will go?
Então, se uma pessoa recebeu Nam Diksha de Guru, ela não poderá, ela pode vagar por lá e para cá, mas ela não irá embora. O Guru vai trazer ela de volta. Understand or not? Então, entende ou não? Why you say? Also about the fish. No, I told the Guru is Bhaktivedanta Sai Maharaj. He told. You read his book, Prabhupada Lilamrita Grantha. Very nice, beautiful katha I read. Então, no livro Prabhupada Lilamrita ali está descrito esse katha que Maharaj está falando sobre o que Bhaktivedanta Sai Maharaj falou sobre Guru. You cannot cheat Guru. Então, não se pode enganar a Guru. Because mantra inside you. Where will go? Então, porque o mantra está dentro de você. Para onde você vai? Já. Understand? Even you go Mayavadi, again Guru catch your choti and return back. Então, mesmo se uma pessoa ela for se tornar um impersonalista, ainda assim o Guru vai pegar o seu choti da sua sikh e vai trazer ele de volta. Understand? This is even Guru, I give up my Guru. Where will you go? Come. Então, até uma pessoa pode pensar, né, resolver que ela, vou abandonar a Guru. A Guru vai, você vai? Não vai não. Você volta. You give up Diksha mantra, not chanting, and give up sacred throat. Extendly you can give, but you cannot give up mantra. Mantra inside. Talvez externamente uma pessoa pode parar de cantar ou abandonar o cordão bramínico, mas o mantra já está dentro dele. Understand? You read Prabhupada Lilamrita Grantha, very nicely he gave the explanation. Guru is as like expert fisherman. Então, leiam esse livro, Prabhupada Lilamrita, essa explicação está dada muito belamente dentro desse livro. Como o Guru é um pescador muito perito no que ele faz. That means never give up Guru or never give up Harinam mantra. Então, isso significa que uma pessoa nunca deve abandonar Guru, nunca deve abandonar Harinam mantra. Every day chant Diksha mantra, Gayatri mantra, what you receive from Guru. Então, todos os dias cantem o Diksha mantra que vocês receberam de Guru. This is very much. So now coming there, Nityananda Prabhu, he met Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri. Então, agora Nityananda Prabhu, né, ele encontrou Sri Chaitanya Mahaprabhu em Jagannath Puri. Maybe tomorrow will be explained more Katha Hari Katha, now 10:30. Então, talvez Maharaj está falando aqui, agora são 10h30, nós iremos continuar falando sobre esse katha amanhã. Gaur Premanande. Hello, Nityananda Prabhu ki jai. Shiva is a nice boy. Chant Gayatri mantra. Young boy taking Diksha. Chant. Oi. Shiva Jaya Jaya Gora Chande Adote Kaso Bhagiva Hare Jano Vichata
भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज की जय भक्तिनाथ प्रभुपाद की जय, महाराज पान गुरुवर्ग की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, प्रेमान ओम वृंदावै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी संत भक्ते नमो नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय महाप्रसाद की जय।